Nesse vídeo eu vou tentar ajudar vocês com umas dicas de ouro para que você conseguir passar na perícia do INSS. Então se você ficou interessado, me acompanhe até o final, mas não esquece de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo o vídeo. E fica o convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Obrigado a todos que já são inscritos, que participam deixando comentários que são muito importantes. Obrigado aí pelo seu voto de confiança para que eu possa continuar com esse trabalho aqui, transmitindo as informações para tentar ajudar as pessoas. Seja por motivo de doença ou decorrência de algum acidente, é muito provável que o trabalhador algum dia da sua vida necessite ficar afastado do seu serviço por um tempo aí que às vezes não pode ser determinado. Nesse caso, ele pode pedir o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, junto ao INSS, tanto o tempo que ele precisar ali para ter a sua recuperação. Como as negativas do INSS são frequentes, eu decidi fazer esse vídeo de hoje para ajudar vocês e já vou deixar um alerta logo de início, muita atenção. Mesmo que você ache que o seu caso seja de aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade aí permanente, você deve agendar uma perícia médica no INSS, que é aquela perícia do auxílio-doença, pois não existe a opção desse direito dentro do INSS. Não tem como você agendar um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Você agenda uma perícia médica, que é quem vai decidir qual tipo de benefício. Dando essa dica aí, então me acompanha aqui nas dicas de ouro que eu vou trazer para vocês hoje. A primeira delas é um clássico, vista-se de forma adequada. Muitas pessoas acham que se for vestidas como um mendigo, vão passar pela perícia médica. A perícia médica, assim, é considerada utilizar sempre roupas simples e leves, que permitam aí fazer movimentos que você, que o perito pedir para você na hora do exame, tais como levantar o braço, dobrar o joelho, agachar. Se você tiver algum problema no pé, é recomendável utilizar calçado aberto. Se trata aí de um exame médico, evite, por exemplo, usar maquiagem, brincos, colares, acessórios em geral, principalmente se tiver depressão. Por óbvio que não serão as suas roupas que vão determinar o seu estado de saúde, mas como já diz o ditado, é a primeira impressão é que fica. Só para ter uma ideia, a avaliação médico-pericial da Justiça, que eu tenho acesso nos processos do escritório que eu trabalho há 17 anos, a primeira coisa que o médico diz na avaliação: a pessoa abriu a porta normalmente, deambulou sem dificuldades, ou seja, caminhou sem dificuldades, sentou sem dificuldades, tem pensamentos claros, não tem dificuldade de comunicação. Só aí, no mínimo, o médico já vai dar ali uma opinião sobre algumas profissões que a pessoa pode ter. Então cuidado, simples ato de abrir, pegar uma caneta, conversar com o médico já mostra sobre a sua capacidade ou incapacidade para o trabalho. Tendo dito isso, você viu que a roupa aí não influencia muito. Aconselho usar uma roupa que você pode se movimentar, porque o médico vai pedir para você se movimentar, subir na maca, subir na escada, descer, sentar, enfim. Chegue cedo. Essa dica aqui é valiosíssima. Pelo menos 15 minutos antes do horário marcado para a sua perícia médica do INSS. Confira em qual agência do INSS está marcada a sua perícia e informe sobre como chegar até o local antes, previamente. E se você se atrasar ou confundir em qual agência está agendada a sua perícia, você não conseguir fazê-la, deve esperar ali pelo menos 30 dias para poder agendar uma nova perícia. É complicado, Porque nós sabemos que para hoje, para você reagendar, tem que ser antes, pelo menos um dia antes. Tem umas normas novas aí. Conheço casos aqui, por exemplo, de pessoas que eu agendei numa cidade e a pessoa pegou um mototáxi para ir para outra cidade, porque não tinha ambulância, não tinha ônibus, não tinha dinheiro, não tinha condições. A pessoa foi de moto e conseguiu chegar. O brasileiro sempre surpreendendo, Dica de ouro aqui, anote aí, leve todos os documentos necessários. Cara, parece óbvio, Mas tem gente que reclama, fala, eu tenho que levar a carteira de trabalho, carnê do INSS, eles têm tudo anotado lá. E se não tiver? Vamos lá. No dia marcado, é importante você levar o seu documento pessoal, com foto, e também CPF. Você pode levar carteira de trabalho, se você tiver, documentos ali, o RG, carteira de motorista. E documentos, é claro,
médicos, tais como, o que são documentos médicos? A pessoa pergunta para mim nos comentários, o que é um documento médico? São todos atestados, exames e receitas. Leve também comprovante de agendamento que você fez pela internet ou o número do seu protocolo, caso a perícia tenha sido agendada por telefone. Caso você consulte ali com frequência, é interessante solicitar na clínica ou no posto onde você tem um atendimento o seu prontuário clínico, pois nele vai conter todo o seu histórico médico. É sempre bacana, se possível, ali no seu atestado médico, o médico já fazia uma historinha falando, ó, desde tal época não tem condições de realizar as suas atividades de trabalho, solicito a aposentadoria. Seria lindo isso, né? Já leve os documentos organizados em ordem de tempo, preferencialmente deixando em cima o atestado mais recente. É importante, e embaixo de todos, os mais antigos, pois a perícia será muito rápida e o perito do INSS não terá tempo de ordenar os seus documentos antes de analisar. Gente, isso é importante. Se você sofre de problemas psiquiátricos, tais como depressão, síndrome do pânico, é interessante ir à perícia acompanhado por um familiar, por um amigo. Sim, existe essa possibilidade, tá? Você não pode ir sozinho. Insista, tem um documento que você assiste, às vezes que você assina, perdão, pode pedir o documento, você pode até entrar com essa pessoa dentro lá, se o médico autorizar, é claro, mas não vai fazer escândalo também. Fala pro médico, o médico ele não sabe de nada, ele nem é do INSS, ele é médico perito federal, que presta serviço pro INSS, ele não pertence ao quadro de funcionários do INSS, caso você não saiba dessa informação, ele está ali trabalhando, então portanto você tem que informar ele, ó, eu tô acompanhado, não posso fazer as coisas sozinho. Ou então, eu tô, por exemplo, na reabilitação profissional, eu sou interditado, não posso falar nada aqui, ó. Ali já, quem me representa tá lá fora, não vou falar nada, ó. Então, o médico não sabe se você é interditado, se você tá na reabilitação, se você tem problema psiquiátrico, psicológico, se você tá acompanhado, precisa de ajuda de terceiros. Você tem que informar tudo pro seu médico. Não é conversar, a vida tá difícil, doutor, eu não consigo trabalhar, não chorar não adianta, né? Então, a verdade sempre em primeiro lugar. E o médico não tem como adivinhar as coisas, então você vai informar as coisas necessárias. Evite detalhes sórdidos aí, vai. Foca só naquilo que causa incapacidade. Essa dica aqui, acho que é a melhor de todas. Você pode até fechar o vídeo agora. Se você for lá para provar a sua doença, você já perdeu tudo. Você vai lá para provar a incapacidade para o trabalho que essa doença pode trazer. Então vamos lá. Dica de ouro. Se possível, pegue um atestado novo. Muita gente, mas 3 meses, o atestado vale por 3 meses, doutor? Eu vou levar esse atestado aqui porque eu sou teimosão, eu sei de tudo, eu sou o melhor. Ó, se possível, consulte o seu médico alguns dias antes da perícia e pegue um atestado novo. Quer que eu dê? Novo. Atestado novo. Vamos lá. Tendo entendido, vamos lá, vou seguir aqui. Avise o seu médico de que você está tentando ali se encostar, com encostar no INSS. Aqui é o muro do INSS. Fique imaginando aí centenas de pessoas encostadas no INSS. Eu imagino que você vai chegar lá, tem um monte de gente encostada, né? Tá tentando se encostar pelo INSS e peça um atestado bem completo, né? Lá pro seu médico. Então, você vai passar pelo médico, você aproveita aquela oportunidade e fala, olha, é o seguinte, eu não tenho condição de trabalhar e eu dependo desse atestado do senhor para que eu possa receber uma ajuda do INSS, né? um auxílio-doença, alguma coisa ali, né? Então, você vai pedir para o seu médico um atestado bem completo, no qual ali o médico ele vai falar da sua doença, desde quando você iniciou o tratamento, se você pode ou não trabalhar e por quanto tempo você precisa ficar afastado. Você tem que insistir para o seu médico colocar no atestado o prazo estimado para o seu afastamento. Por exemplo, se você vai precisar de 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não deixe apenas o médico fixar uma data ali, colocar só o dia de hoje, né? Se o seu médico não consegue prever um prazo para você ter uma melhora, uma alta, peça para pelo menos aí ele colocar lá no atestado, ao menos que você não tem condições para trabalhar até o retorno do seu trabalho, que vai acontecer aí em tantos meses, por exemplo, colocar lá 6 meses, por exemplo, não tem condição de prever, a pessoa tem que ficar pelo menos alguns meses afastado da atividade de trabalho. Por quê? Hoje, se a pessoa leva um atestado lá escrito por tempo indeterminado, ou fica a critério do médico perito do INSS escolher o tempo, é negado na hora. Exige-se o início do problema, para ver se você realmente tem direito. Isso aí pode ser um tiro no pé também. Se você tiver num tempo sem recolhimento de INSS, vixe, aí babau.
Isso é assunto para outro vídeo, né? Então, aqui você obrigatoriamente tem que ter um prazo. E se for o caso para aposentadoria, o médico fala, olha, não pode trabalhar mais uniprofissional, não pode trabalhar em nenhuma atividade de trabalho e eu vou pedir ainda a aposentadoria dessa pessoa. Não tem condição de trabalhar. Não pode trabalhar permanentemente, tá? Total e permanentemente incapaz para qualquer atividade de trabalho, sugiro a aposentadoria, isso seria o ideal. Agora, se isso não é possível, pelo menos que ele tenha a dignidade de colocar ali quantos meses você precisa ficar afastado. Sem isso, vai ser negado, tá? Então, eu vi uma situação aqui, eu estava pensando numa situação para trazer para vocês, uma situação até interessante. Agora me falha a memória aqui, porque são muitas pessoas que buscam, né? A questão de atestado. Existe dentro do INSS uma norma que às vezes você tem a negativa. Até eu vou fazer um vídeo falando sobre aqui indeferimento do INSS. Se quiser, deixa aí nos comentários. Que às vezes a pessoa tem a negativa porque o atestado, ou melhor, a data de pagamento é bem depois ali, a data da perícia é depois do atestado, lá 30 dias, né? Não, a pessoa já está recuperada, o médico vai falar. Então, cuidado, leva o atestado recente, tá? Não vai cair nessa armadilha aí, não. E nunca use o mesmo atestado 2 vezes. Tem um cidadão aqui que falou para mim, eu vou lá no INSS. O médico negou, aí ele agendou de novo, usou o mesmo atestado. Isso é considerado infração grave dentro do INSS. Como se você estivesse tentando enganar o INSS. Cuidado. Então, dica de ouro aqui para você que está seguindo o vídeo, está compartilhando com as outras pessoas, já deixou o seu like, responda só o que o perito perguntar. O perito, né? Não quer dizer que você deve entrar lá mudo e calado, ficar... Não é assim que funcionam as coisas. Quem conduz a perita é a perícia médica é o perito. Então você não vai ensinar o beabá lá para o padre, a missa lá para o vigário. Ele é que vai conduzir a perícia. E por educação, você vai falar só o que ele perguntar. Evite chegar falando muito, mostrando vários documentos ao mesmo tempo, pois parecerá que você está muito ansioso e vai ali desconcentrar o perito naquele momento. Ele vai perder a concentração. Deixe que o médico faça as perguntas que ele entender conveniente para analisar o caso. Ao final, caso você ache que tem algum fato importante que o médico não questionou, você vai relatar para ele, olha, eu tô na reabilitação profissional, então não poderia passar por essa perícia aqui. Ou ainda bem que você falou, cara. Outro fato importante, isso aqui foi acidente de trabalho. Nossa, ainda bem que você falou. Você pode ter direito até a uma aposentadoria acidentária no futuro. Você tem 1 ano de estabilidade no trabalho. Não, o médico não vai falar nada disso. Então, às vezes, um simples fato que você falar, por exemplo, isso aqui foi doença dentro do trabalho, peguei essa doença no trabalho, isso aqui foi acidente de trabalho, só isso aí, por exemplo, enquanto você estiver recebendo o auxílio doença, o empregador é obrigado a pagar o FGTS, não pode mandar você embora por 1 ano. Um detalhe que você colocou ali, hein? Imagina se não tivesse falado, e foi um acidente ou uma doença do trabalho. Chegou lá o patrão, você não consegue trabalhar? Tá demitido, não tem estabilidade, ele não é obrigado a ficar com você, aí você vai dar seus pulos, vai chorar, vai correr atrás. Então, um simples detalhe, mas não é para você conduzir a perícia. Continuando aqui na dica de ouro, se você tem vários problemas de saúde, comece falando sobre o pior deles, aquele que mais incomoda e impede de trabalhar. Como dito, a perícia vai ser muito rápida. Não deixe de falar da sua doença principal apenas lá no final do exame, pois poderá não dar mais tempo e é bem provável que o perito já não estará mais prestando atenção aos seus relatos. Que eu sempre digo aqui, você não está lá para provar que está doente. Eu tenho dor de estômago, dor de dente, unha encravada, a minha hemorroida hoje está assim. Não, você vai lá para falar, olha, eu tenho um problema de saúde que me impede de trabalhar e é esse problema. O resto só vai atrapalhar. Eu já vi alguns médicos peritos, pessoas pedindo para continuar recebendo o benefício, que chamamos aí de prorrogação, que você pede 15 dias antes de acabar, né? A pessoa chegou lá, a pessoa tinha um problema de coluna, problema grave, fez cirurgia, tá enrolado o cabra. E só piorou, levou um atestado, mas eu vou levar um atestado aqui, que eu tenho um problema cardíaco, eu tive um AVC. A certeza que ele vai dar pra mim, porque eu tive um AVC, fiquei pior, né? Aí ele nega, aí a pessoa fala, poxa vida, eu levei lá na prorrogação que eu tive internado aqui, tô na cadeira de roda aqui, e o cara negou. Por quê? Dica, porque você foi lá, você recebia por um problema e levou outro problema. Ele vai alegar na perícia médica que você teve a cura daquele problema que você recebia.
Então, fique esperto, hein? Dicas de ouro chegando aqui ao finalzinho já, para você que tem a paciência de me acompanhar todos os dias. Essa voz de estar com a cara rachada aqui, obrigado. A questão aqui, sempre fale apenas a verdade ao perito. Nunca exagere os seus sintomas, pois o perito vai perceber aí isso com muita facilidade. Ele tem a experiência, né? Quando perguntado pelo perito, fale de forma clara todos os sintomas que você sente, inclusive os efeitos colaterais de remédios que você toma. Às vezes você está no caminho errado. Por exemplo, uma pessoa que tem ali um problema psicológico, um problema de epilepsia, por que ela não consegue às vezes? Porque aquilo ali é controlado por remédios, né? Remédios que controlam o problema de saúde. O problema é que esses remédios é que tornam às vezes você incapaz de trabalhar. E aí, ó, uma dica, você perdeu o benefício, porque um detalhe como esse remédio que causa a sua incapacidade não é a doença, mas o medicamento, o tratamento. É igual a mulher que fez lá o tratamento do câncer de mama, tirou a mama, não tem mais o câncer, cara. Mas pode ter perdido um dos movimentos dos seus braços ali, que como ela ganhava o sustento ali, era uma costureira, uma dona de casa, uma faxineira, uma trabalhadora rural. Então às vezes você está fazendo caminho errado e um simples detalhe é que pode fazer a diferença. Então, cuidado, galera, muito cuidado. Então, não é que você deve você está escondendo alguma coisa do médico, você não tem nada para esconder. Vai lá e fala a real, fala a verdade. É uma pessoa igual a você, tá? E finalizando aqui, para você que acompanhou e vai compartilhar com as outras pessoas, relate como a sua doença afeta o seu trabalho. É isso que eu venho tentando dizer para vocês desde o início. Sempre que for responder alguma pergunta do perito do INSS, lembre-se que ele quer saber se você pode ou não trabalhar. Ele está cagando para o seu problema de saúde. A função dele ali é trabalhar. E você deve se colocar no lugar dele. Porque ele atende centenas de milhares de pessoas ao longo da sua vida profissional. E se ele for pegar você no colo, não vai conseguir trabalhar, né? Então, não leve para o lado pessoal. Assim, muitas vezes, ele é relevante aí se você sente dores no joelho e por isso não consegue mais jogar bola com seus amigos lá no final de semana, quando você está tomando uma cervejinha na praia, né? A menos, é claro, que você seja aí um jogador profissional. E o motivo de você estar ali é porque você é jogador de bola e não está conseguindo trabalhar porque afetou o joelho. Pois nesse caso aí, o fato é relevante. Lembre-se de falar aí quais são as dificuldades hoje para você trabalhar, não que você teve lá o mês passado, quando no ano passado, né? Por exemplo, um pedreiro não consegue se agachar para assentar o piso, uma empregada doméstica não consegue mais varrer a casa e nem passar pano, uma professora que desenvolveu fobia social, não consegue entrar dentro da sala. É importante demonstrar para o perito porque você não consegue trabalhar naquele momento. Tranquilo, tendo entendido isso? E depois da perícia? Olha, eu acho que eu fui mal atendido. Esse médico nem olhou minha documentação. Ah, ele me assediou. Ah, esse cara é um cavalo, esse cara não sabe o que está fazendo. Nem sei o que ele está fazendo lá. Estudou aí 10 anos, está estudando, vai ter que estudar o resto da vida, médico tem que estudar a vida toda. Atende 50 plantão, salvou milhares, centenas de vidas, o cara é um bosta, né? Então vamos lá. Fui mal atendido. Se você acha que o perito não atendeu com a sua devida atenção, você ficou fragilizado, levou para o lado pessoal. Por exemplo, ele não quis olhar os seus atestados, nem ouviu as suas respostas, né? Não adianta discutir com o médico. A única coisa que pode acontecer é você sair dali para a delegacia, levar um pau ali, os caras tentar te amansar ainda. Tem até uma luzinha que eu acho engraçado, debaixo da mesa do médico, assim, eu tava na sala de espera aqui do INSS acompanhando um cliente, de repente acendeu uma luzinha vermelha, o segurança correu lá para dentro. Então o médico avisa se ele está em risco, né? Depois da perícia, faça imediatamente uma reclamação na agência do INSS referente ali, né, ao atendimento que você teve, preferencialmente por escrito, fala, ó, eu quero fazer uma reclamação aqui. Se você também pode acessar o site do INSS para fazer essa reclamação, ou ligar no número 135 na ouvidoria do INSS e fazer a sua reclamação. Então não vai bater no médico. E quando eu vou saber do resultado da minha perícia? A questão aqui, atualmente o segurado, quando ele passa por uma perícia médica do INSS, ele vai ligar lá na central telefônica de número 135, ou vai acessar o site do INSS ou o aplicativo Meu INSS para saber se ficará ou não ali afastado pelo INSS, se ele vai ter direito ao benefício. Em geral, o resultado sai
na noite do mesmo dia que você fez a perícia. Acontece que isso aí sai às 21 horas. Então evite de perguntar para o perito o resultado no momento do exame, pois os peritos usualmente não gostam desse tipo de situação. Eles não informam se você passou ou não na perícia. Eu fiz tudo certo e mesmo assim a minha perícia foi negada. O que eu tenho que fazer? Olha, caso a sua perícia tenha sido negada, indeferida, você não precisa se desesperar. Ainda é possível você fazer ali, você recorrer dessa situação e ter maiores chances ainda de conseguir passando fora do INSS. Como é isso? Você vai ter uma segunda oportunidade na justiça. Então, se o INSS negou, indeferiu o seu pedido, o que você vai fazer? Você vai procurar um profissional, você vai procurar um advogado e vai pedir uma nova oportunidade de passar por uma perícia médica fora do INSS, o que vai aumentar em muito as chances de você conseguir o seu benefício e receber todas as parcelas que você não recebeu aquele tempo que você ficou esperando. Então, portanto, se o INSS negar, é uma oportunidade que você tem de conseguir o seu benefício por mais tempo e quem sabe até mesmo conseguir uma aposentadoria por invalidez, não é mesmo? Vamos olhar pelo lado bom. Sempre existe uma saída. Então, se o INSS negar, procura um advogado, entra na justiça. Evite recursos dentro do INSS. Quando você faz um recurso dentro do INSS, você está pedindo para o INSS rever aquilo que ele já falou. E é um profissional competente. Dificilmente eles vão passar por cima da decisão desse profissional. Então vai para a justiça, que é muito mais vantagem para você, aumenta as suas chances de ganhar e você não vai se arrepender. Muitas pessoas têm o benefício negado e sempre procuram a justiça e sempre conseguem ganhar judicialmente. Já aqueles que ficam insistindo no INSS têm várias negativas e fazem prova contra eles mesmos. Toda vez que você tem uma negativa do INSS, você provou que tem condições de trabalhar e documentado ainda, tem documentação que é feita pelo médico perito que você está apto para retornar às suas atividades de trabalho. Então, negou, não faça recurso no INSS, já procura a justiça. Eu espero que essas dicas ajudem vocês aí para aumentar a chance de você conseguir. E se não conseguir, a justiça vai estar aqui para ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo que eu garanto que vai ajudar muita gente. E se você gostou, já deixa aquele like para ajudar aqui na divulgação do vídeo. Fica o convite para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.